Glória a Deus, hermanos. Estão aí? Estão vivos ou estão mortos? Glória a Deus. Só de Deus é Deus de vivos. Glória a Deus. Esse miércoles hermoso, fresquito, mas já del sol, não? Foi fresquito, dentre desses dias calorosos e muito calorosos que tuvimos. Eu quero falar sobre a demanda de Deus. Pastor, que medo. Deus nos demanda. O dedinho apontando. O dedo apunta, não? Pero esse dedo apunta primeiro para mim, porque Deus demanda de mim e demanda de cada um de vocês. Abram suas Bíblias em 2 Timoteo, capítulo de número 2. 2 Timoteo, capítulo de número 2. Mas já que essa carta é chamada de carta pastoral, pero o que está escrito acá não serve solamente para os pastores e os ministros, sino que todos nós somos pastores de certa maneira, e todos nós outros somos ministros do Senhor. Ministro não é solamente aquele que está cá na frente ministrando uma alabança ao Senhor, ou ministrando a Santa Cena, ou algo, não? Dessa maneira, tocando, cantando, predicando. Ministro do Senhor é todo aquele que habla de Jesus em la calle, habla com sua própria vida, é todo aquele que uno se dá conta que é cristiano, sem ele dizer que é cristiano. Me encanta quando meus companheiros, de onde estudava ou trabalhava, se davam conta que eu era cristiano, ou dizia, sabia que tinha algo diferente, que bueno. O pior quando não se davam conta. Igual, alguns que não se davam conta eram cristianos, porque eles diziam, vós sou cristiano dessa maneira, é porque eles têm uma maneira de ser cristiano, não? Diferente da maneira de Jesus. E quando um não é igual a Jesus, sofre, não? Padece. Quando um não é igual a Jesus, não és aceito, não és entendido por ele público. Diz assim na palavra em 2 Timoteo, capítulo número 2. Todos encontraram? Vão encontrar-te? Bueno, diz assim. Tu, pois, hijo mío, esforça-te em la gracia que és em Cristo Jesus. Uma vez mais eu quero falar de la gracia, del esforço. El esforço em Cristo Jesus. Não el esforço em minha própria carne. Há pessoas, não? Pessoas, eu digo pessoas. Todos nós outros, muitas delas vezes, nos esforçamos tanto em nossa própria carne para lograr sermos espirituais, para lograr ter fé, para lograr viver uma vida para Deus. Pero o Senhor nos ensina assim, esforçar-nos, pero esforçar-nos em la gracia sabendo que o trabalho final já está ganho, porque a salvação nossa já está ganha, já está ganada, que nosso trabalho, nosso esforço é não cair dessa graça, é usar dessa graça, é viver em nesta graça, é um pouco de lo que o escritor de Hebreus falava, que eu prediquei no capítulo de número 12. Ao final, temos que ter os postos olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. E quedamos presos dessa maneira a essa graça, a esse dom divino, a esse dom, a esse favor do qual não merecemos. E esperamos no Senhor o resultado final, que é a salvação. Pero mientras tanto, eu me esforço. Esforça-te em la graça, que és em Cristo Jesus. Esforçar-me
para ser como Cristo. Seguramente Jesus não se esforçava para ser como ele era, porque ele era. Quem és, não estar, és. Essa é a diferença de verbo ser e de verbo estar. O verbo ser designa algo que és e que não pode cambiar, que não pode deixar de ser. Isso és e ponto final. Por exemplo, esse pedaço de madeira cá está em forma de púlpito. Nós outros até dizemos, és um púlpito. És. Artá, quando joqueira, eu meto la serra nele e ele pode ser lenha para um assado. Na verdade, nem sirva essa madeira, não me parece, para um assado, peruano. Porque me parece que é MDF isso, não? Essa porqueria. Ah, glória a Deus. Pero ele, eu posso cortá-lo e ia ser outra coisa com ele. Ele vai deixar de ser um púlpito, de ter essa forma de púlpito, porque ele não é. Ele está sendo um púlpito nesse momento. Então, irmãos, Jesus Cristo seguramente ele não se esforçava para ser quem ele era, porque ele era. Assim como nós outros, ele nos ensina que não devemos nos esforçar para ser quem somos. Somos cristianos, somos filhos de Deus. Devemos deixar que isso fluya de nós outros. Agora sim, Jesus se esforçava para manter-se sempre firme, sempre com a palavra precisa para o momento preciso, porque ao final Jesus também enojou-se. Pero ele nos ensina a não deixar que o sol se ponga sobre o nosso enojo. Ele se enojou com a religiosidade de aqueles que solamente queriam aparentar, não? Ele se enojou com essa religiosidade. E acá ele nos ensina a esforçar-nos em la graça. Ou seja, esse dom que Deus me deu, gratuito, eu tenho que esforçar-me em Ele. Que é isso? É buscar cada dia mais de Deus, é esperar em Ele, porque ao final, é o Senhor, isso, as promessas, e Ele é fiel para cumprir. Eu escutava os irmãos falarem assim de lejos, não? No começo da reunião, e estavam preocupados por algo que envolve plata, não sei, de turma, não? Não sei nem o que é, pero tinham alguma preocupação. E essa preocupação não devemos ter. Alguns estão na casa do Senhor, escutam a mensagem, pero a mensagem não se queda. Por quê? Porque vem o demônio, o diabo, porque o coração não é terra buena, e vem o diabo e rouba a mensagem. Não? Isso passa comigo, passa com minha mulher, passa com cada um de vocês, muitas das vezes. Às vezes escutamos a mensagem e esse mensagem não produz fruto. Esse mensagem não produz nada em nossas vidas. Por quê? Porque não começamos a praticar este mensagem. Tranquilo, deixa cá comigo. Não começamos a produzir esse mensagem em nosso coração. Esforcem na graça. Lo que has ouído de mim ante muitos testigos, isto encarga a homens fiéis que são idôneos para ensinar também a outros. Pablo, agora, ele está pedindo a Timoteo que o mesmo que Timoteo aprendeu de ele, lo encargue a homens fiéis. Ou seja, que ele aprendeu de Timoteo, que Timoteo aprendeu de ele, de Pablo, aprendeu a ser um homem de Deus, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu a poner por prática tal palavra. Isso quer dizer que devemos estar firmes em la sana doutrina. La sana doutrina, uma vez aprendida, vai a nos produzir frutos. Vamos a ser ensinados, e essa ensinança verdadeira entrará em nossos corações. Vê muitos cristianos que não têm fruto, não? Por que não têm frutos?
porque não perseveraram em la sana doutrina. Pero ele canta, ele predica, ele toca, ele dirige a reunião, ele é um diácono, é um presbítero, és um obreiro, és um pastor, um missioneiro, é o que for, semideus, não sei o que ele é mais de tanto título, um obispo, faltou um, não, presbítero, o bispo, aí tá, apóstolo, estamos na época dos apóstolos, não? Pode ser qualquer coisa, e tenha um nome, e tenha um título, pero não hace o que Deus manda realmente, porque não persevera em la sana doutrina, não? Se não perseveramos em la sana doutrina, nunca seremos idôneos para ensinar a outros, se não aprendemos para poder poner tal ensinança em nossas vidas, que nos vá a produzir câmbios. Vê que há cristianos de 40 anos de cristianismo, não? Mesmo quantos anos nasceu na igreja, não? Eu também tenho um par de anos de cristianismo, uns 30 largo, não? De anos de cristianismo. Tenho que produzir frutos. No momento de prova, no momento de angústia, de desesperação, de problema, eu tenho que manter a calma. Eu tenho que manter a fé. Eu tenho que crer. É crer ou reventar. Não? É crer ou crer. Muitas pessoas nessa época do profético apostólico querem ser promessas de fé, hechos de fé. Vamos acercar hechos de fé simbolicamente. E são tudo pavadas. Por quê? Porque a fé verdadeira é minha autoconfiança em Cristo, se assim pode dizer. A autoconfiança que eu tenho porque eu confio em Cristo. Então, se eu confio no que eu estou fazendo está correto, ela é a direção correta, porque não é minha direção, ela é a direção de Cristo que eu estou tomando, porque não é minha decisão, é a decisão de Cristo, que é porque eu já fui doutrinado pela sana doutrina, e essa sana doutrina me produz frutos. Então, se eu posso ensinar a outros, tenho que dar frutos em minha vida. Minha vida tem que ser de frutos. Não? De vez em quando tiram pedra. E como diz dito, é um dito que dizemos em Brasil, nadie tira pedra em um árvore que não dá fruto. Não? Nós outros, já para quitar os frutos, muitas delas vezes tiravam uma pedra, e a pedra ia golpeando as ramas e caía os frutos, e agarrávamos e comíamos, não? Principalmente o mango, sacávamos muito assim, a carambola, que é uma fruta que tem, parece uma estreja, não, amarija. Às vezes o próprio cacau, não? Que é o chocolate, tinha uma planta de cacau que era riquíssima, abil, outra fruta riquíssima que havia já. Tirávamos uma pedra, se caía, e nós outros agarrávamos. Ou então se tirávamos um mais flaquito, a jariba, não, para ele ir tirando lá. Descemos, dá-me essa, dá-me aquele. E nadie tira pedra em um árvore que não dá fruto. Temos que dar fruto. Temos que permanecer firmes em la sana doutrina, porque a sana doutrina vai limpar toda a estupidez da minha vida, toda a mente diabólica que os pseudos cristianos. Por que digo pseudo-cristiano? Não estou ofendendo, né? Querer ofender a nadie, nenhum pastor diante. Sendo que, infelizmente, nós outros, quando estamos em engano, não transmitimos a sã doutrina e nosso coração só queda angústia, medo, desesperação, tudo o que o cristiano não pode ter. Angústia, medo, desesperação, soberba, porque também cristiano, não, aquele pentecostalzão antigo, não, é até o bautistão antigo, não, é aquele tipo que creia saber tudo da Bíblia, ou aquele que creia ser mais espiritual, porque entrava e arrodilhava, e orava de rodilha, não sei quantas horas, tinha a rodilha marcada, não, de tanto orar. Esse tipo, ele se creia melhor que os outros, ele creia que Deus escutava mais. Inclusive, acá na igreja já passou, não? Que antigamente, não?
todavia tinha a costumbre de passar-se em la frente para orar, não? E alguns diziam, não, que me ore esse outro cá que tem mais poder, não? Porque gritava mais, falava mais em língua, não? Jô, generalmente, ela não queria que Jô orasse tanto, não? E Jô era o pastor, já nesse momento. Que gracioso, não? Oi, esse que falava em línguas, está falando em língua, não? Pero a língua de chupi e outras coisas, não? E de onde está todo o grado de espiritualidade? Não? Lo mesmo também outras coisas que passavam. Vamos seguir no texto, porque isso não vem ao caso, não agora. Estes testemunhos que são realmente tristes. Versículo 3. Tu, pois, sofre. Qual é a predicação de hoje? Pare de sofrer. O pentecostal ensina, ele pare de sofrer. Todos. O bautista ensina, pare de sofrer. Os presbiterianos, toda metodista, todas as denominações, todos os cristianos modernos ensinam pare de sofrer. Nós outros falamos que é da igreja de la Palomita, que já é de diabo esto, espero. Nós outros dizemos que é de pero todos os cristianos em si ensinam pare de sofrer. Pero a Bíblia não está nos ensinando pare de sofrer, senão ele está nos ensinando pare de sofrer por pavadas e sofra. Tu, pois, sofre penalidades como bom soldado de Cristo. É sofrer por la causa. Um exemplo é quando está muito calor cá e venimos na igreja igual e sofrimos. Não? Quando estamos cansados, estamos aqui igual. Eu também trabalho, eu também tenho trabalhos, eu também hago milhares de coisas no dia. Estou, não? Às vezes hago trabalho pesado, não? Estou. Então, sofre penalidades como bom soldado. Uma vez mais se remete a imagem de soldado, assim como estávamos aprendendo já em Hebreus, se acordam? Hebreus 12, que ele leva a entender da corrida, não? Da Olimpíada, que acá também habla. E ele sigue dizendo acá, ninguno que milita se enreda em los negócios da vida, a fim de agradar aquele que lo tomou por soldado. Ou seja, vós sois um soldado de Cristo. Não digo com isso que vós não vai trabalhar. Vós trabalhe para tu jefe, trabalhe para tus empregadores, trabalhe para vós mesmo. Não quer dizer que não vai trabalhar, pero temos que ter em conta que nossa nacionalidade não é nem argentina, nem brasileira, nem paraguaia, nem boliviana, nem nenhuma dessa terra. Nossa nacionalidade é celestial. E que nós outros somos todos soldados de Cristo. Então, se ninguém que milita se enreda em negócios da vida, e nós outros estamos muito presos em nossos negócios da vida. Quais são os negócios da vida? É comer, beber, o que vou a comer, o que vou a beber, o que vou a vestir. Jesus disse, não és a vida maior que todas essas coisas? Por que eu estou tão preocupado? Por casa. Não digo com isso ser vago, eu me quedo acá de braços cruzados, e Deus me vai mandar de los cielos, porque eu sou soldado. Claro que não é assim. Pero eu tenho que estar tranquilo em Deus. E também é que luta como atleta, e ele se remete ao pugilista, não? Ao boxeador, a essa imagem, a mesma imagem que vai usar Hebreus. Por isso, creio muito fielmente que foi Pablo que escreveu Hebreus, não? Eu não creio muito que foi ele, pero foi alguém que foi discípulo dele, seguramente o amigo dele, porque há muito aí de las ilustrações, não? Mas já que eram ilustrações do cotidiano, não?
Eles estavam familiarizados com as lutas romanas e com a carreira, não? Com as carreiras romanas, as lutas romanas, com as Olimpíadas, não? Que eles tinham naquele momento. Então, eles estavam muito familiarizados com tudo isso. E os atletas se vê que estavam apartados. Eu não sei se eles tinham patrocínio, na verdade, não sei se eles eram atleta todo el año, não lo sei, pero sei que a Bíblia nos explica isso, não? Dá a entender que eles se separavam como os atletas de hoje, para viver essa vida atlética, não? Ou seja, o cristiano tem que ter uma separação do mundo, das coisas do mundo. Que são coisas do mundo, pastor? Não pode ver tele, não pode bailar, não é nada disso. Não pode ter a ideologia mundana. Não pode ter a ideologia de valores mundanos, porque nossos valores são cristianos. Basicamente é isso, não? É de isso que Deus está falando nas nossas vidas. E também é que luta como atleta, não é coronado se não luta legitimamente, ou seja, de acordo com as regras. Há regras delas quais nós outros temos que seguir. Há metas, objetivos, há parâmetros, há medidas, que regras estas se encontram na palavra de Deus. Temos que ter fé. Essa é a primeira regra. Isso temos que ser sempre. Então, no primeiro que Deus nos quer falar hoje, para terminar, dessa demanda de Deus, acho que devemos ser esforçados. A segunda é que devemos nos cuidar da sã doutrina, estar aí firmes em sã doutrina. E o terceiro é que vamos a sofrer penalidades. Pare de sofrer, é mentira. Pero pare de sofrer, eu poderia dizer que é verdade, é nesse sentido, de parar de sofrer por pavadas. E começar a sofrer por la buena causa do Evangelho, por la verdade do Evangelho. Vamos orar para terminar. Te damos glória, Padre, te agradecemos por essa palavra ministrada aos nossos corações, que não saia de nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ser tua vontade, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.